Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É com muita alegria que nós estamos aqui de volta, trazendo mais uma reflexão, sempre à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Hoje nós trazemos esse tema, redenção e evolução pela educação. Então vamos nos preparando, né? Nos ligando através da oração, onde nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo maior, aos benfeitores amigos. Agradecemos esse momento de comunhão, de reflexão. Agradecemos muito, Senhor, por esses momentos e que possamos, Senhor, contar com as Tuas bênçãos durante todo o transcorrer da nossa reflexão. E que essas bênçãos cheguem aos corações, aos lares de todos aqueles que estejam nos assistindo, nos vendo ou que verão em outro momento. Abençoa assim a todos nós, Senhor, com muita paz. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, vamos lá. O que significam as palavras redenção, resgate, libertação? Então a gente já vai comentando isso, quer dizer, esse resgate, essa libertação é justamente do nosso passado. Nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, que nos aguarda, lógico, vamos chegar lá, mas ainda trazemos conosco esses liames que nos prendem à animalidade, o egoísmo, o orgulho, e assim vai. Então a gente precisa libertar-se disso, né? A evolução, desenvolvimento progressivo, desencadeando modificações, despertando potencialidades. E educação, processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano. E aí a gente vai colocar essas chaves a nos mostrar que esses três elementos, eles estão interrelacionados. Eles estão conectados. Então, por exemplo, evolução é uma lei, como nós sabemos, é uma lei moral. Então, todos nós estamos em evolução, queiramos ou não, percebamos ou não, é independente da nossa vontade. A gente está nesse processo evolutivo. Só que o que impede a nossa evolução? Justamente esses nossos liames que nos prendem, né? Como se fossem algemas que nos prendem a esse nosso passado, né? Muitas vezes é esse egoísmo, a ambição, o orgulho, tá? Então isso nos impede. Para isso precisamos da redenção. Só que a gente vai vendo que a redenção, para que a gente possa se liberar de tudo isso, a gente precisa educar-se. Então a educação é o processo justamente que vai nos libertar, né, através da redenção, com vistas a acelerar a nossa evolução espiritual. Tá? Então é isso mais ou menos que a gente vai ver no decorrer da nossa reflexão, tá? Então vamos lá. Bem, para a gente começar na nossa reflexão, para a gente introduzir, a gente traz um diálogo que está no Evangelho de Mateus, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? E aí Pedro, né, adiantando-se aos demais, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. E aqui a gente sublinha a palavrinha Cristo, que faz toda a diferença. Jesus é o Cristo. Então, o que quer dizer? Que Jesus é um espírito puro, perfeito, é um espírito crístico. Então, a missão dele, ele não vai falhar na missão. O Cristo não falha. Então, Deus confiou em Jesus o encaminhamento de toda a família terrena, né? De todos os espíritos vinculados à Terra, sejam encarnados ou desencarnados. Então, todos nós estamos sob essa tutela de Jesus, a tutela espiritual, né? É como se Jesus fosse um bom pastor, não é assim? Então, o que que significa, o que simboliza isso? Ele é aquele que encaminha as ovelhas. Nós somos como essas ovelhas.
Umas desgarram para lá, outras desgarram para cá, mas Jesus tem o quê? Essa incumbência, essa missão de encaminhar todos com vistas à perfeição, né? A felicidade, a comunhão com Deus, né? Então, essa missão não falha, né? Tanto que Jesus fala logo após, quando Pedro fala isso, o que Jesus fala? Que o que ele falou foi, nas minhas palavras, né? Mas é como se fosse uma inspiração divina. Não veio dos homens, veio de Deus essa resposta que ele dá para Jesus, não é? Então, só para a gente iniciar a nossa reflexão, percebendo que essa missão, né, que por maiores que a gente perceba as dificuldades do planeta, né, com guerras, com dificuldades, né, tantos conflitos, tantas aflições, mas a missão de Jesus vai ser cumprida. Nós chegaremos a nossa evolução com vistas à perfeição, né? Jesus, como nosso mestre, trouxe algumas novidades. Esta imagem aqui, a gente já percebe, né? Essa escola de Jesus, não é? Veja como ele está ali passando seus ensinos de uma forma simples, junto àquelas pessoas também muito humildes, muito simples, em meio à natureza, falando ali sentado com eles de igual para igual, trazendo princípios novos. E olhe, como mestre, porque isso também é importante a gente ressaltar. Jesus, ele não aceitou o título, ele não aceitou o título de bom, né? Bom é só o Pai que está nos céus. Ele não aceitou o título de rei. Meu reino não é desse mundo, mas o de mestre, sim. Ele aceitou. E como mestre, ele trouxe alguns princípios novos, algumas novidades, né? Por exemplo, todos somos filhos de Deus. Imagina para aquela população, para aquele povo da época, tão desesperançado, tão discriminado, né? Cheio de desesperança mesmo, né? Isolados, discriminados para aqueles que governavam, né? E aí Jesus trouxe essa notícia boa, né? Essas novidades. Nós somos filhos de Deus. Por conseguinte, né? A fraternidade humana, o que é fraternidade? Irmandade. Então, se somos filhos de Deus, todos, então todos somos o quê? Irmãos. E como irmãos deveremos agir segundo a lei de solidariedade, ou seja, uns ajudando os outros, o forte ajudando aquele mais fraco, uns estendendo as mãos para os outros. Então tudo isso era era um alento para as pessoas, era um sopro de esperança para todos, não é? Só que aquelas pessoas simples, isso realmente fez muito bem, uma notícia maravilhosa, mas não para 100% do povo, né? Aqueles que tinham uma situação confortável, vamos dizer assim, materialmente falando, havia uma resistência, isso incomodava, porque eles teriam que sair daquele pedestal, né? Então, essa resistência que Jesus sabia que iria enfrentar, né? Perdura até hoje, né? No decorrer dos séculos continua. Há muita resistência ainda a que os seus ensinos possam ser disseminados entre todos, né? Para que haja realmente a aceitação dos seus ensinos, tá? Então, por isso a necessidade da redenção, porque ainda o egoísmo e o orgulho são duas chagas, como a gente sabe, né, na sociedade. Então, por isso que precisamos dessa redenção, ou seja, dessa libertação dessa nossa animalidade ainda, né? Rastros de animalidade. Por isso que é uma obra de educação que tem por objetivo transformar o indivíduo. Se não houver essa nossa transformação, nós teremos grandes dificuldades na nossa evolução espiritual, tá? As várias modalidades da educação. Então veja, educação, como a gente já falou lá no início, é um processo de desenvolvimento integral nosso, quer dizer, físico, né? Intelectual, moral. Então existem várias nuances, vários prismas da educação. Então, por exemplo, nós temos a educação física, né? Como a gente tem na escola, ou a educação ambiental, a educação alimentar, a educação intelectual e muitas outras, né? Então, são vários prismas a educação. E tem uma que a gente destaca aqui, que é a educação moral. Veja só, as qualidades morais requerem aprendizagem.
Por que a gente está destacando ela? Porque a educação moral, que é tão importante, muitas vezes ela é relegada a segundo plano. Por quê? Porque se imagina que a educação moral é conquistada por si própria, não precisa de aprendizagem. Então, isso se reflete muito, a gente percebe muito na educação dos filhos, né? Então a gente vê aquela imagem ali, supõe-se que seja uma mãe orientando o seu filho, né? E que muitas vezes os pais, por desconhecimento, muitas vezes até ignoram isso, eles focam muito na educação intelectual. E não que a educação intelectual não tenha seu valor, muito pelo contrário, né? Para que a gente possa evoluir, existem duas asas: a asa do saber e a asa do sentir, do sentimento, do amor, né? Então, a asa do conhecimento, do saber, do intelecto é importante sim. Só que muitas vezes os pais focam demais na educação intelectual, né? A desejar que ele possa ter um bom conhecimento, um bom diploma, uma boa profissão, um bom salário. Então visa-se muito essa parte intelectual, né? E deixa-se de lado como se a entender que a educação moral se faz por si própria, quando na verdade ela precisa ser semeada, ela precisa ser ensinada, precisa haver dedicação. Então, da mesma forma que a criança vai à escola todos os dias também os pais precisam educá-los, orientá-los. Então, para formar um ser humano de bem, ser honesto, ser justo, ser amoroso, precisa de aprendizado. É como se fosse aquela plantinha que você vai cultivando, né? Vai colocando aguinha todos os dias. Porque veja, o que a gente aprende na doutrina espírita? Aquela criança de corpinho pequeno é um espírito imortal. Então ele já traz a sua bagagem, que ele já conquistou no passado, e essas qualidades morais que a gente vai passando para eles, que a gente vai ensinando, que a gente vai exemplificando, é algo que é para a vida eterna, né? Porque tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade, onde eles nos mostram isso, né? As qualidades morais, elas são patrimônio do espírito. Então, tudo que você puder passar para a criança em termos morais vai ser patrimônio dela mesma, né? Aquilo que ela puder aproveitar, né? E, logicamente, a idade infantil é a mais apropriada para isso, porque a criança está mais aberta a receber esses ensinamentos. Por isso que Deus concedeu a infância para nós, para que ela possa ser justamente aproveitada nesse sentido, porque ela é moldável, ela é mais flexível a criança. O espírito ainda está bem aberto para receber essas orientações, tá? Então, isso é importante. Então, a educação moral, ela precisa ter o mesmo foco, né? O quanto é a educação intelectual, tá? Todos somos espíritos com a mesma origem, mesma destinação e com imenso potencial a ser desenvolvido. Então, veja, a doutrina nos ensina, né? Todos temos a mesma origem. Então, Deus não privilegia nenhum de seus filhos, trata todos igualmente. Então, todos foram criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de sem conhecimento. E todos temos a mesma destinação, que é justamente a perfeição, a felicidade, né? A comunhão com Deus, tá? Então Deus nos concede um potencial. Todos nós temos esse potencial em estado latente e vai sendo desenvolvido aos poucos. Então, por consequência, não há ninguém incorrigível. Por mais que a gente veja aquela pessoa voltada para o mal, isso é um período momentâneo e ela vai superar isso e vai voltar para o caminho do bem, né? A gente vê isso, tem um exemplo emblemático, né? Que está no livro Libertação, de André Luiz, né? O Espírito André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. Nesse livro Libertação, há tanto que o nome é Libertação, né?
ele tem um personagem chamado Gregório. E Gregório era um espírito que chefiava um grupo de espíritos nas trevas voltados para o mal. E sua mãe, Matilde, era um espírito que estava já em esferas superiores. E estava há centenas de anos aguardando. Ela não desistia daquele filho porque ela sabia que haveria um momento em que ele se cansaria do mal. E justamente ele estava nesse momento. Ele estava se entediando daquele mal. Ele já não acreditava mais na vitória do mal. Porque é assim que é. Todos nós, pela nossa natureza, nossa natureza é do caminho do bem. Então, o mal, ele não tem... ele tem prazo de validade, vamos dizer assim. Então, o espírito ele pode caminhar pelo mal, então ele vai fazer um atalho, ele vai se desviar daquele caminho, mas vai chegar um momento em que ele vai voltar para o caminho do bem, tá? E é o que aconteceu com Gregório, né? No livro a gente vai ver que ele foi realmente resgatado, né? Só que esperou, Matilde sabia que precisava aguardar, né? O momento certo, porque ele chegaria um momento em que ele se cansaria do mal, tá? Vir a ser. Então, Jesus, ele já tinha esse olhar para as pessoas, né? Como ele é um espírito puro, ele já tinha esse olhar, né? Tipo assim, ele não ficava olhando para os espinhos, não, ele olhava para a rosa. Então, ele olhava, por exemplo, para Pedro, né? Uma pessoa na época, quando ele começou, né, a ter esse contato com Jesus, uma pessoa dura, intransigente, impaciente, né? Jesus via nele o quê? O que ele iria vir a ser, né? O Pedro futuramente, né? Então, ele via além da sombra da pessoa, ele via a luz, né? Logo mais à frente, né? Quando ele via Saulo, ele já enxergava o Paulo. Então, esse vir a ser, então esse olhar que nós vamos também nos educando a ter, né? Aquela pessoa que nós vemos, puxa, nossa, só faz o mal. Não, enxergue nela ela com esse potencial e ela vai ser uma pessoa do bem, né? Então esse é o horizonte de esperança que a doutrina espírita e que o evangelho também nos traz, não é? Ninguém está deserdado. Todos nós temos esse potencial e todos nós temos a destinação que é a perfeição, tá? Por isso que Jesus falava, né? As coisas que faço, um dia também fareis e muito mais. Porque ele sabia que nós também estaríamos caminhando rumo à nossa evolução espiritual. Todo espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Aqui nós trazemos, quem falou isso foi Emmanuel, né? No livro Fonte Viva, né? Lá no capítulo 30, intitulado Educa, e que eu convido aos irmãos, se puderem, lerem, que é muito bom, é muito interessante e que reforça bastante essa nossa reflexão da noite, tá? Bem, gene, todos nós temos consigo esse gene da divindade, que é como se fosse a essência divina, né? Fala-se muito na essência divina. Então, todos nós temos essa partícula de Deus, essa célula divina. As palavras pouco importam. O que é importante é a gente saber que nós temos essa essência, né? Dentro de nós, né? Veja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, Deus está em nós, Emmanuel nos fala, quanto estamos em Deus. Veja, Deus está em nós é mais perceptível para nós, né? Então, Deus está em nós através da natureza, né? De tudo que nos cerca. Deus está em nós pela condução das nossas vidas. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e quando as superamos, falamos, nossa, foi Deus que me ajudou, foi Deus que me inspirou, porque senão não sei o que seria. Foi Deus na condução. Deus. Então Deus, ele opera, ele tem operado em torno de nós, não é? Agora, estarmos em Deus muitas vezes é desafiante. Isso é como se fosse Deus estar em nós quando estamos em Deus, como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Agora, né, estar em Deus quer dizer
o amor de Deus agora ele quer se expressar por dentro de nós, né? Agora já é um caminho mais desafiador para nós, né? Quer um exemplo disso? Na parábola do bom samaritano, que muitos de vocês já devem conhecer, né? Então, eu vou falar aqui só em linhas gerais. Havia um homem caído na estrada, ele tinha sido assaltado, ele estava inconsciente, machucado, né? Seus pertences haviam sido roubados, né? Então ele estava ali esperando o socorro de alguém. Passa o sacerdote, passa o levita, não ajudam. Por último, passa o samaritano. O samaritano para, ajuda-o, socorre-o com tudo aquilo que aquele homem precisava. E aí o que Jesus fala a respeito do samaritano? Que ele tinha sido tomado, ele foi tomado por íntima compaixão. Foi tomado. Ok. Então havia aqui o quê? Um agente oculto aí, que o tocou. Que agente oculto é esse? É Deus, né, meus irmãos? Deus. Então veja, o coração mais sensibilizado do samaritano em relação aos outros, mais educado, permitiu que Deus o tocasse. Não é assim? Então, é como se ele estivesse na sintonia divina, né, para que Deus pudesse operar nele. Percebe? Então, isso muitas vezes é desafiador para nós, né? Então, Deus, sendo o maior doador para todos nós, não é? Ele opera de uma forma oculta, em silêncio, né? Então, à medida em que nós educamos o nosso coração, né, que é justamente a educação moral a que nós estamos aqui refletindo, nós permitimos, né, que Deus opere dentro de nós, né? Então, é um exemplo muito claro nessa parábola do bom samaritano. O despertar interior para a autoeducação. Sem ela, não há redenção. Então, se não houver autoeducação, nós não nos libertamos dessa animalidade, vamos dizer assim, né? De todo esses obstáculos que está em nós e que nos impedem de evoluir, né? Então, veja, nós já falamos aqui anteriormente desse potencial latente que Deus nos concede, que está ainda latente e que chegará à realização, à concretização. Mas entre ter esse potencial e ter a realização, há um processo aí que é a autoeducação, não é? Que vai exigir de nós esforço, empenho, e desta forma o auxílio nunca vai nos faltar, né? A começar pelos nossos protetores espirituais, ou pelo nosso anjo de guarda, como queiram falar, né? E outros espíritos que se importam conosco, que torcem por nós e que desejam que nós aproveitemos a nossa encarnação, né? Então nunca vai faltar o auxílio espiritual para nós, desde que nós façamos a nossa parte, não é? Então veja, as influências externas, por exemplo, na casa espírita, quando nós assistimos uma palestra, quando nós lemos um livro, quando nós participamos de um grupo de estudo, enfim. Tudo isso são influências externas, né, que vão despertar, né, que vão ajudar esse despertamento em nós, né? Então eles vão nos auxiliar. Então vem a influência externa, que é importante, que é ela que vai nos despertar para essa autoeducação, tá? Então, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente participa de um grupo de estudos, quando a gente está lá lendo um livro, o importante é a gente refletir, né? E entrar nisso, né? Quer dizer, verificar dentro de si aquilo que precisa ser renovado, transformado, porque a autoeducação é algo pessoal. Cada um de nós vai verificar o quê? As fragilidades. Ah, eu tenho mais fragilidade na vaidade. Ah, eu tenho mais fragilidade no egoísmo. Percebe? Ah, no ciúme. Então eu vou trabalhar isso em mim a partir dessas influências externas.
Por conseguinte, educar, então, é tirar do interior. Então, a educação não está completa quando ela vem de fora. Não, ela vem de fora e aí, a partir daí, tem um segundo momento que é justamente a minha transformação interior, a educação do coração. Os nossos potenciais, eles vão sendo desenvolvidos no curso dos milênios, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, nós estamos falando de espíritos imortais. Nós já desenvolvemos alguns potenciais no nosso passado, nas existências passadas, e vamos desenvolver outros nas futuras existências. Então, é algo que vai sendo trabalhado nas vidas sucessivas, ou seja, na reencarnação, que é uma bênção do recomeço. Por que é uma bênção do recomeço? Porque nessas idas e vindas, nem tudo dá certo. Não é assim? Eu posso falhar, mas eu não vou ficar indefinidamente no mundo espiritual chorando, me felicitando, né? Não existem as penas eternas. Não. Deus nos concede o quê? Novas oportunidades. Filha, vai e recomeça. Então, as existências, elas podem ser reparadoras, e pode reparar uma falha cometida, ou de aperfeiçoamento, onde a gente vai buscar aperfeiçoar-se. Então, a reencarnação nos serve justamente para isso, para que esses potenciais internos possam se desenvolver, a partir das minhas relações com os outros também. Então, é um recado amoroso de Deus. Por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo aqui, do livro Missionários da Luz, de André Luiz também, pela psicografia do Chico Xavier, lá nos capítulos 12 e 13, nós vamos ver a reencarnação de Segismundo. Segismundo, no passado, ele havia assassinado uma pessoa. Agora ele iria reencarnar, e esse a quem ele assassinou iria ser o quê? O seu pai. Então, através dessa relação pai e filho, eles iriam o quê? Trabalhar o perdão, né? Iriam se harmonizar, né? Então, Deus nos concede sempre oportunidades novas para que, através do amor, a gente possa superar essas marcas do passado, né? As mágoas, os ressentimentos do passado, que a gente possa se harmonizar. Tudo isso vai fazer com que a gente desenvolva esses potenciais. Então, é algo que vai sendo construído de encarnação em encarnação. Agora, tem um detalhe importante. Se nós estamos falando de educação, o que pode acontecer nessas indas e vindas? A gente repetir os erros. A gente repetir esse fracasso, vamos dizer assim. E aí a educação vai nos ajudar a justamente que a gente não repita os erros do passado. Isso é o grande benefício da educação moral. E é isso que a gente precisa aproveitar na doutrina espírita. Para a gente poder, muitas vezes a gente tem aquela comportamento viciado, vamos dizer assim. Coisa que a gente atrás do passado. E isso vai impedindo que a gente evolua. Então, isso é bom na reencarnação e isso é bom na educação moral. Onde a gente vai, na autoeducação, a gente vai percebendo e a gente sai daquelas repetições. A gente pode fazer diferente, porque a gente tem esse potencial, né, de melhoria, de transformação, de renovação, né? Não é de conhecimento que precisam os homens da atualidade. O que se precisa? De sentimento, né? A gente vê ali na imagem, o progresso intelectual está muito mais pesadinho em relação ao progresso moral. Está pesando mais na balança. O progresso moral está levinho. Então, o que está acontecendo? Um descompasso na sociedade. Muito intelecto e pouca moral. Então, veja só. Inteligência desenvolvida e culta, mas desacompanhada do senso moral, o que vai acontecer? Vai se transformar num perigo para a sociedade. Porque aquelas pessoas sem cultura, sem intelecto, às vezes até analfabeta, ela é apenas um instrumento nas mãos dessas pessoas que têm uma inteligência desenvolvida e sem moral. Então essas pessoas com uma inteligência desenvolvida e sem o senso moral, elas vão operando para a sombra, para o crime, para o domínio, para a tirania, para o egoísmo, percebe? Então, é um problema na sociedade hoje em dia, né? E a gente vê isso impede o progresso. Então, o que a gente precisa? Da educação do coração,
né, se empenhar nisso, tanto quanto se empenha na educação do cérebro, né? Equilibrar. Porque como nós falamos, não é que a gente vai desconsiderar a educação do cérebro. A gente precisa de conhecimento, precisa, é uma das asas. Só que a gente precisa também enfatizar a educação do coração, né? E é isso que está se refletindo na sociedade de hoje. Isso a gente fundamenta na questão 785 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior obstáculo ao progresso do homem. E olha só o que os espíritos dizem. Os maiores obstáculos são o orgulho e o egoísmo. Vendo? A nossa animalidade, né? Refiro-me ao progresso moral, porque o progresso intelectual avança sempre. Então, o maior obstáculo é o orgulho e egoísmo. Egoísmo, olha só. Na questão 917 desse mesmo livro, Kardec comenta, o comentário de Kardec nessa questão, quando ele fala combate do egoísmo pela educação que tende a fazer homens de bem. Qual é a educação que tende a fazer homens de bem? A educação moral. Então a educação moral impacta diretamente no progresso da humanidade, né? Então veja a importância dela, tá? Por isso, a importância da educação moral no lar. Que olha, Kardec vai falar, só a educação moral é que vai cortar o mal pela raiz. Qual é o mal da sociedade? Orgulho e egoísmo. Então é a educação moral que vai impedir isso, tá? Por isso a importância da educação moral no lar, indicando aos filhos o caminho que os leva a Deus. Então, voltamos na questão da relação de pais e filhos, porque os filhos de hoje serão os adultos de amanhã que estarão lá se relacionando na sociedade, no trabalho profissional, na sociedade como um todo. E ele vai levar essa influência para fora de casa, né? Então, na infância, principalmente, é onde deve ser colocado isso para eles, como a gente traz ali a imagem. Então, veja, crença, bondade, esperança, fé em Deus são nutrições espirituais para os filhos. Muitas vezes, como a gente já falou anteriormente, a gente foca, né? Não a intenção é das melhores. Então, os pais focam na alimentação física, né? Vamos levar vitamina para a criança, uma boa alimentação, ele tem que comer isso, ele tem que tomar o leitinho. Ok, perfeito. Ele precisa ir para a escola. Leva para a escola. Não, ele precisa aprender, né? As lições na escola, o intelecto. Ok, educação, ok. Só que a crença, a bondade, a esperança também são alimentos, são nutrições para a alma. Então, a gente precisa também nos debruçarmos nisso, que é fundamental na formação do ser, né? Veja, Emmanuel vai nos falar no livro Consolador, lá na questão 112, né? Que, vamos supor, na escola pode haver mudanças no sistema pedagógico de ensino, podem haver mudanças na maneira de aprendizagem, mas dentro do lar, né, só há uma fonte de renovação, né? Não há mudança, sempre é essa fonte de renovação, que é o Evangelho. E um só modelo de mestre, que é Jesus. Então, Emmanuel fala bem isso. Então, isso é algo que não muda, né? Então, isso precisa ser colocado para as crianças, sobretudo na idade infantil, tá? Porque é elas que vão impactar a sociedade mais tarde, não é? Só Jesus pode dizer com autoridade: eu sou o caminho da verdadeira vida. Só Jesus. Por que só Jesus, né? Nós vamos segui-lo, né? Mas por que só Jesus? Porque Jesus mostra o caminho pela própria maneira de caminhar, né? Então, no seu evangelho, nós vemos ele ensinando e mostrando, não é? Pelos seus exemplos. E Jesus, por ele já ser um espírito puro, tudo aquilo que a gente está passando agora, ele já passou, né? Então, ele é aquele referencial maior para a nossa vida, né? Ele é o nosso tutor espiritual, né? Então, a partir daí, quando a gente se empenha em seguir, né, Jesus, quando a gente se empenha em ter Jesus na nossa vida como guia e modelo, nós vamos estar acelerando a nossa evolução. Se a gente souber com empenho, com esforço, aproveitar para a nossa transformação.
A reta do bem é o caminho mais curto, né? Então, ele é o caminho, né? E ele nos ensina justamente a trilhar a reta do bem. Porque veja, por isso que é a reta do bem. O caminho reto, ele é mais curto do que aquele caminho sinuoso, aquele caminho cheio de curvas, né? Que é como se fosse a ovelha desgarrada, né? Então, quando a gente segue um caminho por atalhos, achando que é um caminho mais curto, mas não é, né? Então, é um caminho equivocado. Então, esse caminho sinuoso, ele é mais longo, né? Então, como a gente comentou lá do Gregório, ele teve um caminho mais longo. Por quê? Porque ele se desviou da reta do bem. Então, a partir do momento que a gente tem Jesus como guia e modelo e trilha esse caminho, essa é a reta do bem. Esse é o caminho mais curto para a nossa evolução. Ao passo que os desvios pelo mal, esse vai chegar na perfeição, vai, só que por um caminho mais longo, né? Caminho no Evangelho está associado à conduta. Então, não basta recebermos, né, como a gente falou, as influências externas. A gente precisa agir, não só dentro de nós, né? A nossa rebeldia, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades morais, a começar por nós. E depois também na relação com os outros, na nossa conduta diária, nas coisas mínimas do dia a dia. Precisamos exercitar sempre o bem, né? Cumprindo os nossos deveres, perdoando, trabalhando no bem, né? Nos ajustando às leis divinas, enfim, né? Quem desejar saber um pouquinho mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando Kardec coloca lá os bons espíritas, né? O dever. Então, tem um roteiro, porque o Evangelho é o nosso roteiro maior das nossas vidas, não é? Então, a gente quer saber como faz para melhorar a nossa evolução? Siga os passos de Jesus, né? E a gente tem tudo nas mãos, né? A gente tem essa oportunidade maravilhosa dos ensinos do Evangelho e da doutrina espírita, não é? Então, vamos aproveitar, né, meus irmãos? E a gente deixa essa mensagem final. Quem se dedica a Jesus de alma firme e decidida, nele encontra cada hora caminho, verdade e vida. Quem disse isso foi Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Senda para Deus. Então, meus irmãos, muita paz. Muito obrigada pela atenção de todos. Vamos agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por nós estarmos aqui em contato, né, com esses ensinos maravilhosos da doutrina e do Evangelho. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco. Muito obrigada. Meus irmãos, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.